Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha. Meu nome é Samuel Bonicontro, eu sou jornalista e esse vídeo é para falar sobre o fim da primeira rodada desta maravilhosa, incrível e sensacional Copa do Mundo de 2026. Copa do Mundo que começou na quinta-feira da semana passada, né? Completamos hoje, então, uma semana de Copa do Mundo no Canadá, no México e nos Estados Unidos. A Copa do Mundo que começou com um clima maravilhoso no México, a vitória do México sobre a África do Sul por 2-0. No mesmo dia, mais tarde, Coreia do Sul e República Tcheca fizeram um péssimo primeiro tempo, mas no segundo tempo entregaram quase tudo. República Tcheca faltou entregar um pouco mais, principalmente tecnicamente, e a Coreia do Sul acabou vencendo. No segundo dia, o grande destaque não pode ser outra coisa, senão, além, óbvio, da estreia do Canadá, a belíssima estreia da seleção dos Estados Unidos, que nos surpreendeu a todos, principalmente depois de um ciclo bastante conturbado. O último ciclo para esta Copa do Mundo dos Estados Unidos foi bastante conturbado e a seleção se apresentou de forma sensacional contra o Paraguai, que decepcionou, que pelo lado do Paraguai acabou decepcionando bastante o Paraguai, que tem diversos jogadores que atuam no futebol brasileiro e teve também o gol de um deles, que é o Maurício, que se naturalizou recentemente. Uma Copa do Mundo que teve no sábado também uma estreia do Brasil muito tensa. O Brasil fez um jogo muito tenso contra o time do Marrocos, principalmente nos primeiros 30 minutos. Nós podemos dizer que foi um clima, emocionalmente falando, muito parecido com o 7-1 contra a Alemanha em 2014. Um jogo muito tenso do Brasil. O Brasil emocionalmente tem tanto a melhorar quanto tem que melhorar tecnicamente no jogo associativo, na marcação. O Marrocos que pelo seu lado apresentou um belíssimo futebol contra a seleção brasileira e mais uma vez o Marrocos se coloca aí como candidato a chegar de uma forma bastante avançada, em fases avançadas nessa Copa do Mundo. Na madrugada de sábado para domingo, o maior destaque foi a Austrália vencendo a Turquia que não desempenhou bem, a Austrália que dominou o jogo mesmo sem ter a bola e matou a partida, principalmente naquele primeiro gol maravilhoso do jovem Irankunda. Um pouquinho mais cedo nós tivemos Escócia e Haiti, e a Escócia venceu somente por 1-0. Estou muito curioso para como a Haiti vai desempenhar contra a seleção brasileira, porque deu bastante trabalho para a Escócia, apesar de ficar de uma forma bem explícita as deficiências técnicas dessa seleção haitiana. No domingo, o grande destaque foi a goleada da Alemanha, mas não só pela goleada da Alemanha em si, que isso muitos já esperavam, mas pelo primeiro gol em Copas do Mundo da seleção de Curaçao. Foi um momento de bastante emoção para todos nós. As imagens são sensacionais, essa seleção de Curaçao, de toda a comemoração na hora do gol do Comenência. Domingo que também teve a Holanda empatando com o Japão por 2-2, um jogaço, um dos melhores jogos dessa primeira fase de Copa do Mundo em que o Japão pôde empatar ali no fim da partida, né? O Japão que... O domingo, ele mostrou que o Brasil ele vai ter trabalho, independentemente, seja qual for o adversário que ele terá na próxima fase da Copa do Mundo. Tunísia é muito difícil que classifique, mas o Japão desempenhou muito bem, a Holanda mostrou que está muito forte e a Suécia, que nem merecia esportivamente estar na Copa do Mundo, porque se classificou mais por critérios lá da Nations League, né, que a levou para a repescagem. A Suécia amassou a Tunísia. Obviamente o jogo ele não foi para 5-1, mas a Suécia jogou muito bem, matou a Tunísia nos contra-ataques e goleou por 5-1, jogão da Suécia, que foi uma das grandes surpresas, né, dessa primeira fase aí de Copa do Mundo. Bom, outros destaques dessa primeira fase de Copa do Mundo. Para mim, o maior deles, a estreia da Argentina, com os 3 gols, o hat-trick de Lionel Messi, se tornando, no momento, o maior artilheiro de todas as Copas do Mundo, ao lado de Miroslav Klose, com 16 gols. E por que no momento? Porque essa briga aí vai até o fim da Copa do Mundo. O Mbappé também marcou 2 gols e chegou a 14 gols, tá aí a 2 gols de empatar com o Messi. Na segunda-feira, às 6 horas da noite, nós teremos, horário de Brasília, nós teremos França e Iraque. O Mbappé tem tudo para marcar mais gols. Mais cedo, 2 horas da tarde, tem a Argentina
e Áustria, e o Messi também tem tudo para marcar mais gols. A Áustria que teve uma atuação bastante que nos causa bastante desconfiança contra a seleção da Jordânia. A seleção da Jordânia que deu trabalho, seleção do Uzbequistão que ontem à noite deu muito trabalho para a Colômbia, o último gol da Colômbia, até gravei um vídeo no meu Instagram, sensacional, a construção do último gol da Colômbia, parecia um jogo de Campeonato Brasileiro, quando ao mesmo tempo também parecia um jogo, e é um jogo de Copa do Mundo. Outros destaques, né? Já falei também sobre os gols do Mbappé, mas destaco a estreia da seleção da França. E ontem também tivemos um dos grandes jogos, se não o maior jogo da primeira fase, o jogo entre Inglaterra e Croácia. A Inglaterra goleando por 4-2 e mostrando que está muito preparada para essa Copa do Mundo. Outros destaques, Portugal que empatou com a República Democrática do Congo, que mostrou que não é uma seleção que veio para apanhar nessa Copa do Mundo. Inclusive, Copa do Mundo, tirando ali a Alemanha em Curaçao, nós tivemos na segunda-feira, por exemplo, o empate entre Espanha e Cabo Verde por 0-0. Isso mostra que dificilmente nós teremos jogos, apesar do número grande, né, de 48 seleções, dificilmente nós teremos jogos com grandes goleadas, a não ser os jogos ali que possam envolver Curaçao e também, que vão envolver Curaçao e também o Panamá. Acho que o outro jogo, assim, com grande chance de uma goleada histórica é Inglaterra e Panamá. Argentina e Jordânia, acho que não vai passar de uns 3, a Argentina não deve passar de uns 3, 4 gols. Mas tudo é palpite, fato é que a Copa do Mundo pegou, os jogos são muito bons, é muito difícil você encontrar o jogo ruim. Gana e Panamá ontem fizeram um jogo truncado, mas teve momentos emocionantes, assim, emocionalmente, na forma como eu me senti, acho que o pior momento da Copa até agora, pelo menos assim, na forma como eu senti, foi a estreia, o segundo jogo da Copa do Mundo, né? As estreias de Coreia do Sul e República Tcheca, que fizeram um primeiro tempo muito ruim. Tirando isso, os jogos da Copa, sensacional. E a preocupação no momento para nós que estamos torcendo aí pela seleção brasileira é Inglaterra, Argentina, a Espanha, apesar de ter tropeçado, acho que vai crescer também, mas Inglaterra, Argentina, Alemanha, essas seleções vêm mostrando muita força e o Brasil tem muito a crescer em todos os aspectos, técnico, tático. Se a gente olha, por exemplo, o nosso principal jogador, que é o Neymar, físico também, o Brasil tem muito a crescer se quiser ficar com esse título dessa Copa do Mundo, mas tem chance sim, porque vai ser uma Copa do Mundo e já está sendo uma Copa do Mundo bastante imprevisível, mas já nos preocupa a próxima fase de 16avos de final. Amanhã, contra o Haiti, acredito eu que, a menos que haja uma hecatombe, o Brasil não terá grandes dificuldades. Curta bastante essa Copa do Mundo, porque passa rápido e depois nós vamos sentir muita falta quando voltarem os jogos do Campeonato Brasileiro. Obviamente também nós gostamos dos nossos times, já estamos com saudade, mas temos que curtir ao máximo essa Copa do Mundo, porque ela está sensacionalmente maravilhosa. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. E deixe aqui o seu palpite. Qual é a seleção que mais surpreendeu, a que vem te decepcionando? Eu falei que a Noruega seria campeã do mundo, a Noruega também estreou contra a boa e organizada seleção do Iraque e venceu bem. Então, vamos ver aí, deixa o seu palpite, qual foi o seu destaque nessa primeira rodada, sua decepção, sua maior decepção, o que você espera para essas rodadas, para as próximas rodadas, suas seleções favoritas, suas seleções que devem decepcionar. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.